Olá, aqui é o Cachorrão Dev, podem me chamar de Edu. Bom pessoal, hoje teremos uma aula além de introdução do Spring. Já tivemos a nossa aula de introdução ao Spring, construindo, levantando um projeto, como criar o seu pacotezinho e rodar no IntelliJ. Também tivemos umas explicações sobre Maven, sobre POM. O vídeo está aqui no canal, tá nessa playlist aqui do curso de Java. Se você não viu, eu recomendo que você veja antes dessa aula aqui. Nessa aula, eu vou começar a explorar um pouco mais o uso do Spring e como que a gente consegue aí estar começando a construir os nossos microserviços ou até mesmo as nossas APIs aí, tá bom? Bom, para a aula de hoje eu vou pedir que vocês baixem esse programa aqui, que é o Postman. Se você não tem ele instalado na sua máquina, provavelmente não tem. É só vir aqui, né, e Postman Download. Aqui ó, Postman, site do Postman mesmo. E baixar ele aí na sua máquina, tá? A gente vai estar utilizando ele, pessoal, para tá batendo na nossa aplicação. Vocês vão ver eu usando aqui, mas basicamente é para a gente conseguir executar os endpoints da nossa aplicação aqui. Bom, beleza. Tendo baixado aí, pessoal, vai abrir aqui, ó, o Postman, né? Tá aqui o Postman. Basta você criar um workspace para você aí, ó. Vem aqui em workspace, create workspace. Pode ser em branco mesmo, next, e dá um nome para ele aqui. Aí pode marcar com personal, né? O meu eu já criei, que é o Cachorrão Dev aqui, ó, para aula de hoje. Tendo criado o workspace aqui, basta dar um maisinho aqui e agora a gente vai esperar um pouquinho. Agora vamos lá para nossa aplicação para a gente começar a nossa aula, beleza? Já já a gente volta para o Postman para estar utilizando ele para vocês verem como que funciona. Então tá, estamos aqui na nossa aula e o que eu vou fazer aqui na aula de hoje? Eu vou criar endpoints aqui no Java e vou acessá-los com o Postman, beleza? Então vamos aqui, ó, criar aqui new. Eu vou clicar aqui no pacote com cachorrão.aula, certo? Vou criar um novo pacote chamado controller. Vocês já vão entender o que eu estou fazendo aqui. Vou criar uma classe, vou chamar de aluno controller. Tá, tenho aqui minha classe aluno controller dentro da minha pastinha de controller. E para que serve isso aqui, pessoal? Quando a gente vai disponibilizar endpoints, ou seja, quando a gente vai fazer com que a nossa aplicação tenha portas de entrada para que outros serviços utilizem o nosso serviço, esse conceito, pessoal, é chamado de API, que é Application Programming Interface. E basicamente, a gente vai estar utilizando esse conceito nas nossas aulas, para que a gente tenha aqui mais dinamicidade nas coisas que a gente está aprendendo e real utilidade no mundo. Então eu vou aqui, ó, anotar a minha classe com a anotação chamada REST Controller. Dessa forma, eu transformo a minha classe em um REST Controller. Dessa forma, eu consigo, dentro dela, fazer chamadas por fora da minha aplicação. Como assim? Digamos que eu tenho um método aqui, ó, chamado public void imprimir. Só um primeiro exemplo, tá, pessoal? Só mesmo pra gente começar a trabalhar aqui. E aqui eu vou imprimir Hello World Spring. E aqui no meu imprimir eu vou anotar essa classe com o get mapping. Assim, get mapping. No get mapping eu vou passar um valor aqui para ele. Esse valor vai ser barra hello. Simples assim. Ó, veja que eu anotei como REST controller e coloquei um get mapping aqui barra hello. Quando eu executar a minha aplicação aqui, ó, ele vai startar, né, o Spring. Essa é a minha aplicação que já tá com Spring, tá? Eu tô utilizando a mesma versão que a gente construiu na nossa aula ali de Spring. Então eu já tô rodando aqui a minha aplicação. E olha só que interessante. Eu sei que a minha aplicação ela tá rodando na porta 8080. Ele tá falando aqui, ó, Start Edition Port 8080. A porta eu posso escolher com uma configuração, mas na aula de hoje a gente não vai mexer nisso.
a gente vai estar utilizando a 8080. Lá no Postman, eu consigo acessar essa mesma URL. Como eu estou rodando local, né? Localhost, porta 8080, barra hello, que é o endpoint do meu imprimir ali. Veja, pessoal, que eu cliquei em executar aqui, né, em enviar, e ele retornou aqui, ó, status 200. Quando o status 200 é retornado, significa que a requisição que eu mandei para minha aplicação, ela foi respondida com sucesso. Se eu for na minha aplicação, eu vou ver aqui, ó, que ela imprimiu lá, ó, 2 vezes, porque eu dei send 2 vezes lá no Postman. Ou seja, pessoal, com o Postman é uma forma de eu estar simulando o acesso à minha API, como se ela fosse um outro sistema, qualquer outro sistema, chamando a minha aplicação que está rodando na porta 8080. Se eu estivesse batendo numa API externa, provavelmente ia ter um IP aqui, ou um DNS, um exemplo, né? google.api.com 8280 barra endpoint do Google. Entenderam? Então, basicamente, é isso que eu estou fazendo. Eu estou expondo portas de entrada na minha aplicação. E como que isso é utilizado na prática? Bom, imagina que eu tenho aqui o meu aluno controller, certo? E ele é a porta de entrada para uma outra aplicação conseguir saber quais são os alunos que eu tenho na minha base de dados. Eu iria aqui, ó, retornar uma lista de alunos. Então, bora fazer isso? Bora começar a trabalhar dessa forma? Eu vou pausar aqui a aplicação, tá? E vamos começar a trabalhar nesse conceito aí. Como eu criei esse aluno controller já com esse intuito, da gente trabalhar com essa modelagem de alunos. Só que, vamos fazer da forma certa. Eu vou começar explicando o que é esse GET que eu usei aqui. GET, pessoal, é um dos métodos do protocolo HTTP para a gente estar recuperando uma informação daquela aplicação. Ou seja, quando eu bato em um IP via HTTP utilizando o GET, se a gente for aqui no Postman, pode ver que vai estar aqui, ó, GET. Eu posso usar o GET, o POST, PUT, PATCH, DELETE, READ e OPTIONS. Esses aqui são todos os métodos que o protocolo HTTP usa. Olha lá, ó, o POST, ele seria não para eu recuperar uma informação, mas sim para eu colocar ou passar uma informação. Sempre quando eu dou um POST, eu passo, pessoal, um corpo aqui como parâmetro para passar para a API aquela informação. Imagine que eu quero cadastrar um aluno na base. Então eu utilizaria o POST. Né? O PUT eu utilizaria, por exemplo, também para passar informações, só que informações de atualização, caso eu quisesse atualizar alguma coisa dentro do nosso sistema. O delete, por exemplo, se eu quisesse deletar alguma coisa, delete tal aluno, né? Delete tal coisa ali da minha aplicação ou do meu banco de dados. Então, pessoal, hoje a gente vai estar utilizando aqui o GET, tá? Como aprendizado para essa nossa primeira aula aí. E o nosso intuito aqui é recuperar essa lista de alunos, certo? Tá, entendido o GET, vamos entender o mapping aqui, ó. GET mapping significa que eu estou mapeando um endpoint para o método GET. Ou seja, quando utilizar o método GET no mapping /hello, significa que ele vai fazer o que esse método aqui ele foi designado para fazer. Eu estou anotando o método imprimir. E a gente vai mudar ele aqui. O que ele vai fazer aqui? Ele vai ser getting aluno. Significa que quando eu dou um get aluno na minha API, na minha aplicação, no meu sistema, ele vai recuperar uma lista de alunos. Só que o que acontece aqui, né? Eu vou dar um to do retornar lista de alunos. E aqui, ó, listar alunos. O que a gente pode melhorar aqui no quesito leitura na forma que a gente chama os nossos alunos? A gente pode anotar essa classe inteira aqui como aluno.
Ou seja, sempre quando eu bater no aluno controller, eu sei que eu vou estar referindo a alunos. Como que eu faço isso? Eu vou anotar essa classe com outra anotação, além do REST controller, que é a request mapping. E eu vou chamar ela de barra aluno. Significa que todos os mappings dentro dessa classe vão ter o prefixo de barra aluno. Então, aqui no getMapping, eu já não é mais aluno, é listar. Olha só como é que vai ficar a composição do nosso endpoint. Se eu vir aqui no Postman, não vai ser mais barra hello, vai ser aluno, que é o nosso request mapping aqui da nossa classe, da aluno controller, e barra listar. Ou seja, ficou intuitivo, né? Barra aluno, barra listar. Significa que eu estou listando os alunos que eu tenho na minha base. Vamos testar isso aqui só para vocês, só para a gente ver se está funcionando. Aqui eu não vou mais imprimir, eu vou retornar alguma coisa. Eu vou retornar uma string chamada return funcionou. Basicamente isso, só mesmo para a gente testar se o nosso endpoint funcionou corretamente como a gente queria. Ó, vou bater no aluno barra listar. Olha lá, ó, retornou aqui, poxa, funcionou. Só que agora a gente não quer retornar uma string, a gente quer retornar uma lista de alunos, certo? Então vou pausar aqui. Vamos lá. Tudo que eu estou fazendo aqui nessa aula tende a ser boas práticas no dia a dia de construção de microserviços ou de APIs. Veja que eu construí uma pastinha, né, dentro da com cachorrão aula, chamada controller, e dentro dela eu coloquei uma classe chamada aluno controller, que é um controller referente a alunos, a essa entidade alunos. E quando a gente fala entidade, é literalmente toda entidade aluno dentro da minha aplicação. Eu vou respeitar isso para que a gente não se perca dentro do nosso sistema. Então eu vou criar uma outra pastinha aqui dentro, paralela a controller, chamada model, onde eu vou modelar a minha classe aluno, tá? E dentro dela aqui, ó, eu vou chamar Java Class aluno. Ou seja, essa classe aluno aí, ela vai representar a minha entidade aluno. Então, tudo que a gente for tratar dentro da entidade de aluno, a gente vai ter como referência essa classe aí. Nessa aula eu também vou estar mostrando para vocês como que a gente consegue fazer um modelo de classe muito mais elegante utilizando uma biblioteca chamada Lombok. E para isso aqui, ó, eu vou vir aqui no Google, eu vou digitar Maven Lombok. E olha só o que eu encontrei aqui, ó. Project Lombok, né? Que é o próprio site deles. Aqui, ó. Como que eu adiciono o meu Lombok no meu POM lá, que a gente tem dentro do nosso projeto, para que a gente tenha essa biblioteca dentro do nosso código. Basta eu adicionar essa dependência aqui, ó. Que é a Project Lombok, tal, essa versão aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, tá? E vou passar lá pro nosso código, que é esse aqui, ó, dependência. Ctrl. Vou vir aqui no POM e dentro das dependências aqui, ó, vou adicionar do Lombok. Aí, ó, tá aí, ó. Aí aqui, ó, do lado direito vai aparecer o Mzinho pra gente dar um load. Eu vou dar um load. Pode ver que vai começar a processar aqui. Já foi. Já tá dentro do nosso projeto. Agora, pessoal, eu consigo chamar tudo do Lombok. E uma das coisas, pessoal, que é o seguinte. Lembra que nas aulas anteriores, sempre quando eu criava uma classe, que representasse alguma coisa como aluno, eu criava, tipo assim, os atributos e os métodos e o construtor? Então, a gente não precisa mais fazer isso. O Lombok, ele consegue fazer tudo isso pra gente. Olha só que interessante. Eu vou criar o padrão aqui pra vocês verem, ó. Private string nome. O aluno tem nome, certo? Private integer idade. O aluno, ele tem idade.
E ele também vai ter um construtor. E ele vai ter os get e sets, pra gente conseguir dar get nome, set nome e tudo mais, né? Então, generate, getter e setter. Tá aí, ó. Pronto. Era basicamente assim que a gente construiu uma classe. Dessa forma, a gente conseguia vir aqui e dar um aluno igual a new aluno e tipo usar as coisas de aluno. Deixa eu só colocar ela aqui. Uai, o aluno tá privado? Tá, não sei o que foi que aconteceu aqui, mas conseguimos criar o aluno aqui. Aluno ponto, set idade e ponto set nome. Set nome. Aí, por exemplo, Eduardo, né? E aí tem um aluno ponto set idade e tudo mais, tá? Basicamente isso. Agora, pessoal, como que eu consigo como é que eu consigo melhorar isso aqui usando o Lombok? Eu vou apagar isso aqui para vocês verem. Apaguei isso aqui, ó. E olha só. Pode ver que aqui, ó, ele já não tem mais, ó. Ele já não tem mais os métodos set nome, set idade, tá vendo? O que eu preciso fazer agora? Basta eu vir aqui, anotar essa classe com arroba data. Pode ver que ele tá do Lombok, ó, data Lombok, tá vendo? Mas eu não vou usar o data ainda, eu quero mostrar outras coisas do Lombok. Tem o getter, olha lá, ó, getter significa que ele vai criar os getters da minha aplicação. Então, deixa eu retornar aqui. Eu vou deixar os métodos aí, ó. Vou deixar os dois atributos aí. E eu vou criar aqui, ó. Setter. Getter. Setter e getter. Tá vendo aí? Agora, vejam que... Tá vendo lá, ó? Eu tenho o set e tenho o get também, ó. Aluno.get, idade, get nome. Tá vendo lá, ó? Ou seja, o Lombok ele já criou isso pra mim com uma anotação. Que é a set e a get. Eu não preciso escrever tudo isso na minha classe. Dessa forma, a minha classe fica mais limpa e mais legível. Tá. Como vocês podem ver aí, né? Eu já consigo acessar esses dois caras aí. Com o Lombok eu também consigo construir com uma anotação um construtor com os argumentos. Por exemplo, se eu quiser fazer um aluno já passando o nome dele, ó, tipo Eduardo e a idade, eu consigo também com o Lombok. Basta eu ter a anotação aqui, ó, chamada AllArgsConstructor. Ou seja, um construtor com todos os argumentos. AllArgsConstructor. Olha lá, ó. Viu lá? Da hora, né? E se eu falar para vocês que tem uma anotação que já me traz tudo isso, que é o arroba data, que eu comentei, ó, arroba data. Com esse arroba data, eu já tenho tudo que eu preciso aqui. Que é os getters, os setters, aluno. Ponto get nome, aluno get idade. Ele não vai me trazer aqui o construtor com todos os argumentos. Mas ele me traz o get, ele me traz o set, ele me traz o noargsConstructor. O Lombok ele também tem o construtor sem argumentos, que é o noargsConstructor. Ele fica dentro do data também. Só que o data não traz o allargs, então a gente vai estar, ó, allargsConstructor. Aí essas duas anotações, elas já se complementam aí, né? Trazendo o construtor sem argumentos, o com argumentos, o get, o set. Então, olha só como ficou bem limpinha a nossa classe aí, ó. Agora, basta eu colocar os atributos que eu preciso aqui e tá tudo certo, ó. Eu vou ter o nome, eu vou ter idade, eu vou ter... série, pode ser a série, né? A série que o aluno tá também. Eu vou colocar como string. Série, por exemplo. Tá, então aí aqui já melhorou muito a nossa classe. E com isso, a gente já consegue trabalhar. Bora lá? Vamos voltar lá no nosso controller. E a gente precisa retornar uma lista de alunos, certo? Bom, nunca devemos retornar
os dados de uma entidade diretamente no controller. Por quê? Porque nem sempre a gente vai ser só isso. A gente sempre tem que contar que muitas vezes a gente vai precisar ter um pré-processamento antes de retornar esses valores. Então, antes de eu retornar minha lista de alunos, eu vou adicionar mais uma camada, que é uma camada de intermeio entre a base de dados e a chamada dessa base de dados. Essa camada a gente chama de service. E a gente consegue também separar aqui em um pacote. Aqui, ó. Vou aqui, um pacote paralelo, né? O controller é um model, package, service. Services, pode ser, services. E aqui no services eu vou ter uma classe chamada aluno service. Tá, criei a classe aqui aluno service. A gente vai precisar injetar o aluno service lá na controller como dependência. Dessa forma, eu preciso transformar a minha aluno service em um bin. E para isso, eu preciso anotar ela com uma anotação que transforma ela em um bin. Ou seja, @service, nesse caso aqui. Lembrando, pessoal, para quem não viu a aula de Spring, veja para que vocês entendam esse conceito de inversão de controle e de injeção de dependências. É muito importante para que entendam bem o que eu estou fazendo aqui. Mas eu também vou explicando aqui por cima. Basicamente, quando eu anoto a classe com aluno service, eu consigo chamar uma instância dela, que já foi pré-construída no momento em que eu executei a minha aplicação, lá no controller. E como é que eu chamo ela? Lá no controller, eu venho aqui e eu chamo ela seguinte, ó. Eu crio a aluno private, aluno service. E aí eu trago já a instância dela criada com auto-wired. Dessa forma, eu já tenho aqui a instância pré-criada do aluno service, porque ela é um bin. Ou seja, ela tem uma anotação aqui para que o Spring construa uma instância de aluno serve em momento de construção do meu código. Então aqui, ó, eu já posso começar a trabalhar, né? Por exemplo, public list, eu quero uma lista de alunos, listar alunos. Tá, então esse aqui, meu listar aluno, ele vai retornar uma lista de alunos, certo? Então, deixa eu colocar um return null aqui, só para tirar o erro. E eu sei que eu devo retornar uma lista de alunos. Bom, pessoal, essa aqui não é uma aula de banco de dados, mas a gente precisa ter os dados dentro da nossa aplicação para eles serem retornados. Então vamos criar eles na mão mesmo, sem o banco ainda. A gente, claro, a aula de banco de dados ainda virá, explorando muito provavelmente esse mesmo código aqui, para a gente ir construindo e aprendendo. Mas nessa aula o intuito é aprender essa estrutura de utilização do Java com Spring para essa cara mais de API, de microserviço, beleza? Então, agora que a gente tem essa camada de serviço, significa que quando o Postman ou quando uma aplicação bater no controller, ele vai chamar o aluno service, então ele vai chamar o aluno service listar alunos. Ou seja, ele vai retornar esse cara aqui para o Postman, certo? Só que a gente ainda não tem os nossos alunos. E a gente precisa agora adicionar a camada que tenha esse cara. E que camada é essa, pessoal? Essa camada é chamada de repositório, ou repository. É muito comum vocês verem essa estrutura. Uma estrutura de entrada, uma estrutura de interface chamada controller. Vocês têm um intermediário que faz toda a camada de negócio, ou seja, vamos supor que eu preciso listar os alunos, mas esses alunos precisam ser filtrados de certa forma. Quem faz essa lógica é essa camada de serviço aqui. Então, ó, eu preciso listar alunos, mas eu preciso listar os alunos desse jeito. Essa camada faria isso, a camada de service.
Mas a camada de service, ela também não tem os dados. Quem tem os dados é a camada de repository. Ou seja, vamos supor que eu tenho um banco de dados e eu preciso retornar o que está naquele banco de dados. Ou seja, todos os alunos daquele banco de dados. Ou seja, eu vou chamar uma outra camada. Uma camada que conversa com esses dados, com essa base de dados, que é a camada de repository. Ela pode ter ou pode consumir esses dados. No nosso caso, ela vai ter. Então, o service, ele vai chamar o repository. E como que eu faço isso? Bom, eu vou criar um outro package chamado aluno. Aluno não, é um outro package chamado repository. E dentro do repository, eu vou ter o quê? Uma classe chamada aluno repository. Simples assim. E no aluno repository, eu também vou anotar ele com uma anotação para transformar esse repository em um bin para que o meu service consiga injetar ele dentro da classe, que é o repository. O repository e o service, eles são a mesma coisa. A mesma coisa. O que diferencia eles é apenas o nome, que é uma forma da gente entender o que está acontecendo. Quando eu anoto uma classe com repository, eu sei que esse é um bin cujo as características dele é de um repository. Quando eu anoto com service, também. Quando eu preciso anotar de uma forma mais genérica, eu utilizo o component, que é meio que o pai desses bins. O component, ele é literalmente o bin genérico do Spring. Então, sempre quando eu preciso anotar uma classe, que não é um service, é um repository, mas eu preciso injetá-lo, eu utilizo o @component. Agora, quando eu sei para que ele serve, eu tenho um estereótipo para ele. Nesse caso, é o service. E a mesma coisa com o meu repository. O meu repository, aqui nesse caso, ele não vai estar acessando o banco de dados, porque ainda não é dessa aula. Teremos essa aula ainda. Mas nessa aula, o repository ele vai conter os meus alunos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um método aqui chamado getAlunos. E esse método ele vai retornar o quê? Public list aluno também. Prontinho. Temos aqui nossa lista de alunos. Nossa lista tem 6 alunos, certo? E prontinho. Agora eu tenho um repositório que contém essa lista de alunos. Lá na minha camada de service, eu vou dar um @outwired private aluno repository e aí eu retorno aluno repository.getAlunos. Dessa forma, a minha camada de serviço que retorna os meus alunos. Bom, a camada de serviço ela seria responsável justamente para filtrar, por exemplo, se eu quisesse usar um string aqui para fazer um filtro para alunos, né, que, por exemplo, que o aluno.getIdade seja maior de 18. Né? Dessa forma eu conseguiria estar retornando os alunos cujos são maiores de idade. Né? Um exemplo aqui de como que a classe, de como que a parte de service ela se comportaria, que seria justamente da parte do negócio, a parte de características a serem associadas ao que eu quero fazer. Já o repository ele tem a exclusividade de estar conversando com ou um banco de dados, ou um cache, ou mesmo trazendo dados de dentro da minha aplicação, que é o caso aqui, tá bom? E o controller, ele basicamente ele tem a função de estar apresentando isso pro exterior ali, para as camadas externas. No nosso caso aqui é o Postman. Então na hora que eu der o Postman aqui, eu chamar o listar alunos, ele vai bater aqui no service, que vai bater no repository, que vai retornar essa lista de alunos. E lá no controller, eu preciso agora ajustar ele. E agora eu vou ensinar para vocês a parte final desse contexto, que é ajustar o controller para que ele faça um bom retorno, tá bom? Como que funciona isso aqui? Eu nunca retorno uma string assim, pessoal, nunca façam isso. Sempre utilizem a classe chamada responseEntity. Ela é justamente responsável por fazer o response de uma chamada HTTP. Quando eu faço uma chamada GET, POST,
E eu vou estar sempre retornando alguma coisa, seja apenas um ok, ou os dados em si, de fato, eu utilizo o response para justamente estar dando um corpo para essa resposta. Quando a gente faz uma chamada pro controller, essa chamada é chamada de request. E a request, ela sempre vai gerar uma response. E nesse caso aqui é justamente a construção dessa response. E o que tem nessa response? A gente tem uma lista de aluno. É isso que a gente tem. Olha lá, ó. Eu tenho uma chamada get que retorna list de aluno. E como que eu faço isso agora? Bom, eu chamo aqui, ó, response. Ponto. Ok. Passando o corpo como parâmetro. Que é o quê? O aluno service ponto listar alunos. Por quê? Porque dentro do response a gente tem aqui um método, né, de estático, dizendo assim, ó, na resposta ok, ou seja, no cenário feliz, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar retornando a lista de alunos. E o que retorna a lista de alunos para mim? A camada de service vai chamar a camada de repository que vai retornar os alunos. Então eu injeto a camada de service dentro do controller para chamar o que eu de fato defini no meu escopo, que é a listagem de alunos, que é o que está dizendo esse endpoint do meu controller, e passo para a camada do response entity, que vai estar formulando essa response para a camada externa que está chamando a minha API. Belezinha? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo aí. Vou executar aqui minha aplicação e vamos ver se não deu nenhum erro. Não deu nenhum erro, vamos testar para ver se está funcionando aqui. Eu vou no Postman agora e vou executar o aluno listar. Olha lá. Tá aqui, ó. Quando a gente utiliza o nosso hash controller, ele já monta pra gente um JSON, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó. Esse colchete aqui, ó, ele vai estar representando que é um array. E aí, de fato, é uma lista. Uma lista, ela é um array, não é? Que dentro do array aqui vai ter os objetos. Cada aluno. Cada chaveamento desse aqui é um aluno, ó. Aqui é vírgula, outro aluno, vírgula, outro aluno, e assim vai. Dessa forma, quem acessou a minha aplicação e pediu uma lista de alunos, vai ter como retorno todo um corpo de um arquivo JSON aqui para tratar como ela quiser. Ou seja, está na mão dela agora o que ela quer fazer. Se ela quer listar no site, se ela precisa inserir no banco de dados dela também, se ela precisa atualizar o banco de dados dela, não importa. O que importa é que ela conseguiu acessar a nossa API, a nossa aplicação, e ter como retorno o que ela desejava. Beleza? Bom, galera, essa foi a nossa aula de Spring aqui, explorando mais sobre os beans, sobre como que funciona a estrutura. Aprendemos sobre o Postman, um pouquinho sobre o protocolo HTTP, o GET. Nas próximas aulas a gente vai estar vendo outros métodos também do protocolo HTTP. É muito importante entender ele. Mas a gente vai aprendendo na prática aqui, não se preocupe não. E também começaremos também a abordar o banco de dados, como que a gente consegue colocar dados lá, recuperar dados lá, como que isso funciona. Tudo isso agora vai ser possível e também mais realístico, mais perto do mundo real, né? De como que as aplicações hoje rodam. E é isso. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela audiência de hoje. Um abraço.